Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Natan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com as atividades do PET, volume 5, semana 4, tá bom? Bom, o que vai ter no vídeo? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a lei da gravitação universal de Newton e falar sobre velocidade orbital. Mas antes de assistir esse vídeo, peço que vocês assistam o vídeo da semana passada, o linkzinho está no e-card e aqui na descrição do vídeo, para ver completamente sobre os outros modelos planetários, para você ter uma base melhor para o vídeo de hoje, tá bom? Bom, de forma bem resumida, no vídeo passado a gente viu o modelo de Ptolomeu, que era um modelo geocêntrico, depois a gente viu o modelo de Copérnico, que era um modelo heliocêntrico, e por fim o modelo de Kepler, que também era heliocêntrico, mas as órbitas eram elípticas e além disso ele dava uma precisão matemática para o movimento dos planetas. Bom, e agora vem a teoria de Newton. A teoria de Newton ela não descarta a teoria de Kepler, mas até Kepler havia uma diferença entre a explicação dos corpos celestes e a explicação dos corpos terrenos, como se o que movesse os corpos aqui na Terra fossem coisas diferentes do que o que movesse os corpos no céu. E foi Newton que revolucionou a física de forma direta, porque ele explicou o movimento do corpo de qualquer lugar do universo a partir dos mesmos princípios, a partir dos princípios das forças, tá bom? Bom, aí você pode pensar, pô, o Newton foi foda pra caralho. Foi, mas ele viveu numa época, ou ele teve a sorte de viver logo depois desses outros caras, né? Então ele pôde subir mais um degrau do que em cima do que os outros fizeram. Até ele mesmo tem uma frase que fala: se eu vi mais longe, foi porque estava no ombro de gigantes. E isso é chique pra caramba, né? Eu chego de arrepiar com essa frase. Muita humildade, né? Diz a lenda que Newton chegou a essa formulação dele quando ele estava descansando debaixo de uma macieira e uma maçã caiu em cima da cabeça dele. E Newton pensou: pô, será que o que faz essa maçã cair é a mesma coisa que faz, por exemplo, a Lua girar em torno da Terra? E foi a essa conclusão que ele chegou. Ele chegou a uma conclusão que existe uma força entre quaisquer dois planetas ou quaisquer dois corpos que possuem massa, uma força de atração, que ele chamou de força gravitacional. Então, por que a Lua gira em torno da Terra? Porque a Terra atrai a Lua com uma força gravitacional, e essa força gravitacional mantém a Lua em órbita em relação à Terra. Você pode se perguntar, mas se a Terra está atraindo a Lua, por que a Lua não cai? Bom, ela não cai porque ela já tem velocidade. Como ela já tem velocidade, essa força faz papel de força centrípeta. Também já fiz um vídeo sobre força centrípeta, vou deixar aqui na descrição do vídeo também, para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Mas é uma força que apenas modifica a direção e o sentido da velocidade, tá bom? Então ela vai ficar girando em órbita praticamente circular em torno da Terra, e o que faz com que ela não se afaste nem se aproxime de forma geral, tá bom? Bom, um outro detalhe que eu quero comentar aqui é o seguinte: se a Terra atrai a Lua atrai a Terra. Terceira lei de Newton, né? Princípio da ação e reação. E essas duas forças, elas possuem o mesmo valor, elas possuem a mesma intensidade. Mas por que a Terra não sai do lugar? Na verdade, ela tem um pequeno movimento de rotação, uma órbita muito pequenininha devido ao efeito gravitacional da Lua, mas que pode ser desprezado. A Lua tem uma massa bem menor que a da Terra e por causa disso ela sofre uma aceleração maior devido à mesma força, tá? E aí a maçã também cai por ser atraída pela Terra. A maçã recebe essa força gravitacional da Terra e por isso ela cai. Tranquilo? E se a maçã atrai a Terra atrai a maçã com uma força de mesmo valor. A maçã cai com uma aceleração muito mais significativa do que a Terra sente. Para a Terra é praticamente desprezível, porque a massa da Terra é infinitamente maior, né? Muitas vezes maior que a massa de uma maçã. Tá bom? Bom, mas vamos pôr isso em termos, né? Tá bom? Existe essa força, né? Ela é responsável pelo movimento de todos os corpos. E aí, Newton fez o que foi tão revolucionário, foi que a física que valia no Brasil, valia na China e em qualquer lugar dos cosmos, né? Tudo ele explicou através do mesmo princípio, que é o princípio da dinâmica. Bom, mas vamos pôr aqui então em palavras, né? O que é essa força gravitacional, como a gente relaciona ela?
Bom, a força gravitacional, segundo Newton, é matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Às vezes as pessoas não gostam de equação, mas a equação deixa essa frase bem mais simples, né? Ele fala que a força gravitacional é uma divisão em que o produto das massas, a massa de um dos corpos que estão interagindo com a massa do outro corpo que também está interagindo, fica no numerador, e que a distância fica no denominador, e essa distância fica ao quadrado. De forma que, se o produto da massa aumentar, a força aumenta, né? Porque a força é o resultado dessa conta. Quanto maior for o numerador de uma fração, maior vai ser o resultado da conta. E de forma que, se a distância aumentar, a força diminui, tá? Preste atenção que no numerador a gente tem um produto das massas. Então, se cada uma das massas dobrar, aqui vai ser 2 vezes, 2 vezes. O produto vai aumentar 4 vezes, então a força aumenta 4 vezes. E se a distância dobrar, a distância está ao quadrado, né? Então, a força gravitacional é o resultado dessa conta. Eu tenho que levar a distância ao quadrado para obter o resultado. Então, se a distância dobra, vai estar dividido por um número 4 vezes maior, né? Porque 2 ao quadrado é 4. E a força gravitacional cairia 4 vezes, tá bom? Bom, então vamos ver quem é quem aqui, né? Então essa massa grande, que às vezes é chamado só de M1 e M2, eu gosto de chamar de massa principal, que nesse caso aqui seria a massa da Terra. E essa massa menor pode ser chamada de massa 2, né? Ou massa secundária, é a massa da Lua. E a distância entre eles é a distância do centro de massa de cada um deles. Então essa aqui é a distância entre eles. Tá, Nathan, o que é esse Gzão aí? Esse Gzão é chamado de constante da gravitação universal. Ele tem um valor fixo, tá bom? Que é 6,67 vezes 10 a menos 11 metros cúbicos por quilograma vezes segundo ao quadrado. Ele é um valor que dá proporção, né? Que além de corrigir unidades, dá proporção para esse valor, tá bom? A massa, esse irmão eu vou chamar de massa 1, ou massa principal. Esse M menor, massa 2, ou massa secundária. E o Dzinho, distância entre os centros de massa, né? E é isso. Então, força gravitacional é a constante universal vezes o produto da massa dos dois planetas dividido pela distância ao quadrado, tá? Bom, mas então, qualquer dois corpos com massa se atraem? Sim, qualquer dois corpos com massa se atraem, tá? Mas então por que eu não fico colado numa pedra muito grande ou por que eu não fico colado num caminhão muito grande? Bom, porque os corpos que estão na superfície terrestre, de forma geral, eles têm massa muito pequena comparada com a da Terra e da Lua, né? Por exemplo, ou a da Terra de forma geral. Então vamos pensar que a gente tem duas crianças aqui, cada uma delas com 200 quilos e a 1 metro de distância uma da outra, tá? Então a massa, vou esse aqui como massa principal, que é 200, e esse aqui 200 também, tá certo? Então qual que vai ser o valor da força gravitacional entre esses dois caras? A força gravitacional é a constante, né, da gravitação vezes as duas massas dividido pela distância ao quadrado. Essa constante é 6,67 vezes 10 a menos 11. 200 eu vou escrever em notação científica como 2 vezes 10 a 2, tá bom? Que é 200. Então, 2 vezes 10 a 2, a primeira massa, 2 vezes 10 a 2, a segunda massa, dividido por 1 ao quadrado, tá? Força gravitacional, então, vai ser aproximadamente. Por que aproximadamente? Eu não vou resolver isso com exatidão.
Eu vou arredondar esse 6,67 para 7, só para a gente ter uma ideia, né, da ordem de grandeza disso. Então vai ser 7 vezes 2, que é 14, vezes 2, que é 28. E multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, vezes 10, menos 11 mais 2, menos 9, mais 2, menos 7. A força tem esse valor, mais ou menos, né? 28 vezes 10 a menos 7 newtons. Escrevendo esse número aqui, vai ficar 0,0000028 newtons. É um número bem pequeno, né? Para dois corpos que possuem uma massa significativa. Para vocês terem ideia, o peso para a gente segurar um lápis normal, um lápis da gente escrever, né, de 5 gramas, o peso dele é 0,05 gramas, newtons mais ou menos. Então, para mim segurar um lápis que é muito leve, né, diga-se de passagem, eu preciso fazer uma força bem maior, cerca de 1000 vezes maior do que a força gravitacional entre esses dois corpos. Então ela existe, mas para o dia a dia, né, para efeitos práticos na superfície da Terra, a única força gravitacional que conta é a força que a Terra, que o planeta Terra faz nos corpos, e não entre um e outro. Essa é praticamente desprezível. Beleza? Bom, então agora a gente vai falar de velocidade orbital, tá bom? Quando a gente tem alguma coisa orbitando os planetas, e a partir disso a gente até consegue provar a terceira lei de Kepler também, mostrando mais uma vez que as ideias de Newton não são contrárias às ideias de Kepler, mas o que Newton fez foi dar uma causa para o movimento que Kepler sabia prever. Então Newton começou a dar uma explicação do porquê o movimento ser desse jeito, e não simplesmente falar que o movimento é desse jeito e dar previsibilidade, tá bom? Então aqui, esse satélite que está orbitando a Terra aqui, ele só orbita porque ele sofre uma força gravitacional, né? E se ele sofre uma força gravitacional gerada pela Terra, ele faz uma força de mesma ordem, de mesmo valor, só que sentido inverso na Terra também. Bom, o que me interessa aqui é o movimento orbital, então me interessa o movimento do satélite. Ele possui uma velocidade para cá, né? E por causa disso ele entra em órbita. Revejam um vídeo de força centrípeta para isso fazer um pouquinho mais de sentido para vocês. Mas aqui o detalhe é que a força resultante que age no satélite é uma força para o centro. Uma força que a gente chama de força centrípeta. E essa força centrípeta ela é dada por m, a massa do corpo que está girando, vezes a velocidade linear dele ao quadrado, sobre o raio. Bom, esse raio aqui, concorda que é a distância entre o planeta e o satélite? E essa distância aqui eu posso chamar de r, né? Ou r eu posso chamar de distância. Só prestem atenção que às vezes ele vai te dar o raio da Terra e a altura. Raio da Terra e a altura. Nesse caso, o raio da órbita nada mais é que a soma do raio da Terra com a altura acima da superfície que esse satélite está orbitando, tá bom? Bom, essa força centrípeta aqui, então, ela é feita, né? A força centrípeta é a própria força gravitacional. Então, vou trocar a força centrípeta por força gravitacional, já que elas são iguais. A força gravitacional a gente aprendeu a calcular, é a constante vezes uma massa vezes a outra, dividido pela distância ao quadrado. Eu tenho essa massa menor multiplicando dos dois lados, né? Posso cortar ela, porque ela está fazendo, uma está desfazendo o que a outra fez. E essa distância eu vou chamar ela de r ao quadrado, porque a distância entre o satélite e o centro da Terra nada mais é que o raio da órbita. Então vai ficar g irmão sobre r ao quadrado igual a v ao quadrado sobre o raio. Posso cortar raio ao quadrado, é raio vezes raio, né? Então eu vou cortar o quadrado, porque eu estou cortando um raio que está aqui no denominador com esse outro raio aqui. Então agora eu consigo escrever a velocidade. A velocidade passa esse quadrado, tiro a raiz dos dois lados, né? Esse quadrado some, e aqui vai ficar raiz quadrada de g vezes m sobre r, tá?
que eu quero que vocês observem aqui é que essa velocidade, esse mzão, é a massa da Terra, né? O mzinho é a massa do satélite. Então, a velocidade orbital de um satélite não depende da massa dele, depende apenas da massa do planeta e do raio, além da constante universal, né? Quanto maior for o raio, menor vai ser a velocidade, o que vai de encontro, né, com a terceira lei de Kepler. Tá bom? Eu não vou demonstrá-lo aqui, mas a ideia é parecida com isso aqui. A gente parte dessa mesma ideia para justificar para provar a terceira lei de Kepler a partir da teoria da gravitação universal. Tá bom? Bom, então agora vamos para as questões. A primeira delas é: de acordo com as leis de Kepler, os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, sendo que o Sol ocupa um dos focos da elipse. Essa aqui está tudo certa, né? Kepler, na primeira lei, fala órbitas elípticas, né, com o Sol em um dos focos. A primeira está certa. Vamos olhar as outras? As forças gravitacionais da Terra sobre a Lua e da Lua sobre a Terra têm módulos diferentes? Não, senhor, né? A força que a Lua atrai à Terra é a mesma força que a Terra atrai à Lua, só que como a massa da Lua é bem menor, os efeitos dessa mesma força sobre ela são maiores. Dois satélites artificiais de massas diferentes descrevendo órbitas circulares de mesmo raio em torno da Terra têm velocidades escalares diferentes? Bom, a gente acabou de ver que a velocidade orbital de um planeta não depende da massa do planeta, né? Da massa do satélite. Depende apenas da massa do planeta. Então, se dois satélites orbitam com a mesma órbita, com o mesmo raio, a velocidade tem que ser a mesma, porque o planeta é o mesmo, ou seja, a massa aqui é a mesma, e se o raio for o mesmo, a velocidade tem que ser a mesma, e não diferente como está aqui, tá bom? Sabendo que a lei das áreas de Kepler estabelece que a reta que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, conclui-se que quando o planeta está próximo do Sol, ele move-se mais lentamente do que quando ele está afastado. E na verdade é o contrário, né? Se a gente for lembrar da segunda lei de Kepler, o segmento de reta que liga o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, se eu falar que essas duas áreas aqui são iguais, o intervalo de tempo para sair daqui e chegar até aqui tem que ser o mesmo para sair daqui e chegar até aqui. Se a distância aqui é maior, no mesmo tempo que aqui, é porque a velocidade próxima ao Sol é máxima e a velocidade afastado do Sol é mínima, né? Então, perto do Sol, a velocidade é máxima, né? E não mais lentamente, como falou aqui. Essa também está falsa. E letra E, a intensidade da força gravitacional na superfície de um planeta de massa m e raio r é dado por isso. Isso aqui é o campo gravitacional, mas para haver força gravitacional eu preciso ter não só uma massa, eu preciso ter duas. A força gravitacional é a interação entre duas massas. Então, como aqui ele colocou só uma, a letra E também está errada. Por causa disso, letra A é a resposta correta. Bora para 2. Bom, marque a opção que descreve o valor da velocidade horizontal de um satélite de comunicação que um satélite de comunicação deve ser lançado para entrar em órbita a partir da superfície da Terra. Então ele quer saber a velocidade orbital de um planeta aqui, porque depois que ele subir até a altura dele, a velocidade vertical dele se extingue, né? E sobra apenas a velocidade horizontal de lançamento, tá bom? Aqui, o que é curioso é que ele estabelece a órbita do satélite bem na superfície da Terra, né? Então, se quando o satélite estiver passando, a gente tem que abaixar a cabeça, senão ele vai trombar na gente. Não é o que acontece, né? Os satélites orbitam a uma altura em relação à superfície, eles não ficam sob a superfície. Mas é isso aqui, tudo bem? Bom, então aqui está a velocidade orbital, né? E se eu quero calcular a velocidade orbital, eu tenho que lembrar aqui. Vamos fazer de novo? Então, aqui, ó. Força centrípeta é igual a força gravitacional. Força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio. Força gravitacional é g, mzão, mzinho,
sobre o r ao quadrado também, né? Que essa distância aqui coincide com o raio da órbita. Posso cortar as massas e os r's, consigo calcular a velocidade. Então, a velocidade desse cara ao quadrado vai ser a constante, né? Vou pôr os valores aqui que eu puxei. A massa da Terra, o raio da Terra, então a constante que é 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa da Terra, que é 5,97 vezes 10 a 24, sobre o raio da Terra, que é 6,4 vezes 10 elevado a 6. Bom, para a gente não precisar de calculadora, eu vou tomar a liberdade de arredondar esses números, tá? Vou arredondar esse para 6 e essa divisão aqui de 6,67 por 6,4 eu vou arredondar para 1, tá bom? E vou arredondar esse número aqui para 6. Isso é uma boa dica na prova do Enem, porque o Enem trabalha muito com valores aproximadamente de tal, ou valores entre tal e tal, ele te dá uma margem, né? Então você pode fazer esses arredondamentos, claro que com bom senso, né? Para você chegar na resposta. Vou fazer isso para a gente não usar a calculadora aqui, tá? Então aqui, velocidade ao quadrado vai ser igual a 1 vezes 6, que é 6, né? Desculpa, 1 vezes 6, que é 6, vezes 10 a menos 11, vezes 10 a 24. Conserva a base e soma os expoentes, né? Vai dar 13. E quando a gente divide potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Vou escrever aqui, né? Menos 11 mais 24, que é o que eu estou multiplicando, eu somo os expoentes. Esse que está dividindo, eu subtraio os expoentes. Então vai ficar v ao quadrado é igual a 6 vezes 10 elevado à sétima. Só para a gente poder resolver, a gente tem que tirar a raiz, né? Raiz de 6 vezes 10 a 7. Para a gente poder resolver essa raiz de potência, se ela fosse par, era só dividir pelo expoente da raiz, né? Então, vou transformar isso em uma potência par, aumentando aqui. Então, vai ficar 60. Eu aumentei uma casa decimal no número, diminuo uma casa decimal no expoente. 60 vezes 10 a 6. Vamos lá. 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 6 é 36, 7 vezes 7 é 49, já começou a aproximar. E 8 vezes 8 é 64. Então, 64 é um valor, raiz de 64 é um valor próximo de 8, tá bom? Vou colocar aqui tudo como aproximado, porque a gente aproximou desde ali, né? Então, aqui é aproximadamente 8. E 10 elevado a 6 dividido por 2 vai dar 10 elevado a 3 metros por segundo, tá bom? Só que aqui ó, as respostas estão em quilômetros por segundo. Tudo bem, 1 com 3 zeros não é 1000? Então, 1000 metros é 1 quilômetro, não é? Isso aqui nada mais é que 1 quilômetro. Então, eu tenho que a velocidade é 8 quilômetros por segundo. Mais ou menos, né? Desculpa, mais ou menos 8 km por segundo, letra B. Tá certo? Bom, se você quer usar a calculadora, usa. Eu só acho que aprender esse tipo de artifício te ajuda não só a ter uma ideia, né, dos valores, mas em provas também a ganhar tempo, porque você não vai ter a calculadora para usar em provas. Então, treinar, fazer esse tipo de prática, né, de como eu consigo resolver essas contas de uma maneira mais simples, é muito importante para vocês. Tá bom? Bom, vamos para a última agora. A força da atração gravitacional entre dois corpos celestes é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre dois corpos. Assim, quando a distância entre um cometa e o Sol diminui a metade, a força de atração exercida pelo Sol sobre o cometa... Então aqui, galera, vou fazer primeiramente de um jeito mais simples, que é o seguinte. Força gravitacional é G, Mzinho sobre a distância ao quadrado. Como a gente comentou antes, se essa distância aumenta, essa força diminui, né? E quando essa distância diminui, a força aumenta. Tudo bem? Então, só da gente saber que a força vai diminuir, a força vai aumentar.
tá bom? Então a gente já poderia ficar só entre duas alternativas aqui. Mas se essa distância ela aumenta 2 vezes, esse cara aqui, ó, essa distância, ela vai ser elevada ao quadrado para mim obter o valor da força. A força é o resultado dessa conta, né? Então, se a distância diminui 2 vezes, 2 ao quadrado é 4. Essa força ela aumenta 4 vezes, ou seja, ela é multiplicada por 4. Bom, esse é um jeito mais maroto de conseguir resolver. Tá tudo certo, mas é só uma análise quantitativa, tá bom? Vamos tentar partir para uma prova mesmo, né? Vamos imaginar duas situações aqui. A primeira situação em que a distância desse cara aqui. Então a gente tem duas situações na verdade, né? Essa aqui que está à direita, vou chamar de situação antes, que era quando a distância entre o cometa e o Sol era maior, né? Vou chamar de D. E essa distância aqui, vou chamar de D dividido por 2, né? E há de vocês concordarem comigo que a massa deles não mudaram de uma situação para outra e nem aquela constante, que é constante, né? Então essa aqui é a situação depois da mudança, tá certo? Vamos olhar aqui essa situação antes. Bom, a força gravitacional antes, vou pôr um Azinho aqui para representar isso, é igual a G, Mzinho, sobre D ao quadrado. Não dá para a gente fazer nada com isso, mas só aguarda aqui que a gente vai precisar. E a força gravitacional depois vai ser o Gzão, o Mzão, o Mzinho, sobre a distância ao quadrado. Mas essa distância não é só o D, né? Agora ela é D sobre 2. Então, D sobre 2 ao quadrado. Tá bom? A distância toda está ao quadrado e a distância toda é D sobre 2. A força gravitacional depois, então, vai ser Gzão, Mzinho, sobre D ao quadrado sobre 4. Isso aqui é uma divisão de fração, né? A gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vezes 4 sobre D ao quadrado. Eu vou escrever isso aqui diferente. Eu tenho 4 vezes G, Mzinho sobre D ao quadrado. Espera aí, esse cara aqui eu já vi. Esse cara aqui é a mesma força gravitacional que eu tinha antes. Esse cara aqui, ó, ele é idêntico a esse. Então eu posso trocar isso aqui pela força gravitacional que eu tinha antes. E escrever o quê? Que a força gravitacional depois da mudança ela é igual a 4 vezes a força gravitacional antes da mudança. Tá? Esse é o jeito mais extenso, mas talvez com uma prova mais cabal, né? Com uma prova mais definitiva sobre por que é 4 vezes. Mas aquela análise quantitativa ela vale sempre. E é um caminho bem mais rápido para você chegar na resposta. Tá bom? Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado vocês. Clique no curtir aí para fortalecer o canal, para me ajudar. E compartilhe com seus coleguinhas para que eles também possam ver o vídeo e ajudar eles também. Tá bom? Abraço, gente. Até mais.